Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Espírito Santo de Deus, Espírito da verdade, nós cremos em Ti. Nós sabemos que Tu és Deus e que Tu estás no controle de todas as coisas. E não tem nada e ninguém maior do que Tu. Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus, da terra e do mar, o dono de todas as coisas. O homem procura fazer coisas aqui na terra, mas se Tu não permitir, não vai ser. Se a Tua igreja estiver em busca da Tua presença, não vai conseguir os nossos inimigos virem e impedir de nós caminharmos, porque Tu pode apenas do estalar dos Seus dedos abençoar o Teu povo. E é no nome de Jesus que eu coloco cada uma vida agora. É no poder que há no nome de Jesus. Toda pessoa que estiver nos ouvindo agora seja tocado com o fogo do Espírito Santo de Deus e visitado por Ti poderosamente, em o nome de Jesus, o Cristo, Filho do Deus vivo. Em nome de Jesus, a palavra do Senhor diz: se duas ou mais pessoas concordam com alguma coisa aqui na terra, o Pai e o Filho concordam no céu. Nós estamos mais de 2 pessoas aqui, convidamos o Espírito Santo de Deus para estar também conosco. Então, em nome de Jesus, diga amém, amém e amém. E assim será feito, no poder que há no nome de Jesus, o Cristo, Filho do Deus Altíssimo. Ai, que bom nós estarmos na presença de Deus Todo-Poderoso. Eu quero ler para vocês algo muito importante, que é Provérbios 8. Provérbios 8, 22. A sabedoria existe desde a eternidade. O 22 diz assim: o Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismo, fui gerado. Antes ainda de haver fontes carregadas de água, antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros, eu fui gerada. Está escrito na tua palavra aí, gerada ou gerado? Eu li o 24. Ainda ele... Hein? Na minha está gerada. Gerada. Isso. Gerada. Pega essa palavra. A minha também está gerada. Amém. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo, quando ele preparava os céus, ainda aí estava eu, quando compassava ao redor a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha o mar o seu termo, para que as águas não transpassassem ao seu mando, quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele e era seu aluno, e cada dia as suas delícias folgava perante ele em todo o tempo, folgando no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouve-me, porque bem-aventurados serão os que guardam seus caminhos. Ouvi a correção e não rejeitais, e sede sábios. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos
velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me acha, acha a vida, e alcançará a favor do Senhor. Mas os que pecam contra mim, violenta a sua própria alma, todos os que me aborrecem, amam a morte. Os que me aborrecem amam a morte. Então, queridos, nós precisamos entender, eu quis pegar esse texto aqui, mas depois eu vou voltar em outros textos, para nós entendermos quem é o Deus que nós adoramos, o Deus que nós buscamos, o Deus que está sempre pronto a nos trazer revelação e nos levar a lugares grandes, lugares poderosos, lugares que nós possamos usufruir da sua presença. Então ele disse assim, aqui na minha Bíblia, deixa eu ler na outra Bíblia, que eu tenho outra Bíblia aqui. Eu queria saber, quando ele preparava os céus, ali estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmavam as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando firmava ao mar o seu limite, para que as águas não transpassassem os seus limites, quando ele compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era o seu arquiteto. Dia após dia, eu era suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-se do seu mundo habitável, achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Eu queria procurar nessa versão aqui, agora, quando ele fala, eu fui gerada. No 24. Antes de haver abismo, eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de água. Aqui na minha Bíblia não fala, eu fui gerada. Termina com A. Eu fui gerado, não, termina com A. Então, eu gosto de ver esses detalhes na Bíblia para saber com quem que o Senhor está falando, né? Ele está falando. Então, é coisa assim muito tremenda que ele quer mostrar para nós tudo que ele fez. Quem é essa pessoa que estava com Jesus, que estava com Deus, todo este tempo que ele formou a terra? Hã? Você sabe? Jesus e o Espírito Santo, que estava ali com ele todo o tempo, tudo que ele fez. Ele não estava só. Então, esse é o motivo pelo qual nós temos que saber que nós não estamos servindo uma pessoa invisível, uma pessoa que não está atentando. Então, a vontade de Deus para nós hoje, antes da última colheita, é abençoar e fazer o seu povo a conhecer a palavra e prosperar. Escutou o que eu falei? Ele quer que o seu povo prospere, acima de todos os povos da terra. A Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, está repleta de promessas e provisão sobre o teu povo. O corpo de Cristo ainda não vimos nem experimentamos a fartura sobrenatural que Deus prometeu e quer dar para nós. Então ele está aqui falando todas as coisas, contando para nós como é que ele fez tudo isso. Por quê? Porque ele quer que nós venhamos a saber tudo com muitos detalhes, para que nós possamos experimentar das promessas dele e das farturas que ele tem para nós nesse tempo final, antes da a última colheita. Nós somos
as pessoas da última colheita, nós somos as pessoas que vamos ver o arrebatamento, nós somos as pessoas que estão procurando conhecer o Senhor por dentro e por fora. Por isso que quando nós começamos a adorar a Deus, você entra numa dimensão tão grande, tão poderosa, que as pessoas que não adoram desconhecem. Estão entendendo ou não? Amém? Quando realmente nós somos verdadeiros adoradores. Eu não estou falando de adoração comum, mas aqueles que você já está adorando um tempo, você já está falando quem Ele é, que ele é santo, Ele é poderoso, mas muitas vezes só o seu falar, você está enchendo a atmosfera, mas você ainda não entrou no coração de Deus, ainda não tocou no coração dEle. Eu estava orando ainda há pouco, antes de entrar aqui, eu falei, Senhor, nós não sabemos nada, mas estamos com tanta fome, tanta sede de Te conhecer. E ficamos tão preocupados com tantas pessoas que têm programas, que têm milhares e milhares de pessoas que estão assistindo, mas não têm vida para trazer vida para o coração das pessoas. Essas pessoas pregam muito bem, essas pessoas estão falando muito bem, mas ainda não entrou e não tocou no coração de Deus. Amém. Entende? Nós precisamos aprender a tocar, entrar no coração dele e tocar e viver para ele, que é isso que ele está dizendo para nós aqui, a vontade de Deus hoje, antes da última colheita, é abençoar e fazer o povo dele ser próspero em todas as áreas, em sabedoria, em conhecimento, em todas as áreas da vida. Vão prosperar. Eu vou ler o texto e o Espírito Santo de Deus vai falar comigo. Sabe? Isso é prosperar. É você estar dando ouvido para o Espírito Santo de Deus, ele vai falar contigo todo tempo e todo instante. Entende? Aí então você pega a palavra de Deus. O meu povo se chama pelo meu nome. Aquele que chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, e os olhos estarão abertos para ouvir a minha voz, para ver-me. E por isso Davi dizia, como é bom estar no seu santuário. A melhor coisa é encontrar com a glória de Deus. Você já percebeu o que é a glória de Deus? Ah, já, irmã Maria Emília, é você ver uma luz. É muito mais do que isso. É você ser tocado pelo dono deste universo. É você saber que Ele te ama. É você saber que o médico falou, você está doente com isso e aquilo, Ele vem e te toca. Você entra na sala dos santos, você entra na sala do Santíssimo e ali você toca nele. Instantaneamente você recebe a cura. Amém. Instantaneamente você será próspero. Instantaneamente aqueles negócios seu que não dava certo, o Senhor vai abrir portas. Mas aonde tem portas, não tem nem fechadura, não tem nem chave, mas o Senhor tem a chave, Ele pode entregar nas tuas mãos. Quando? Quando eu realmente resolver me entregar totalmente a minha vida para Ele. Entende? Então Ele vai te dizer, de Gênesis a Apocalipse está repleta das promessas de Deus. E a fartura que Ele deseja derramar sobre o seu povo, sobre o corpo de Cristo, ainda não vimos nem experimentamos essa fartura sobrenatural que Deus prometeu. Também é vontade expressa de Deus que não vai haver
necessidade na igreja, nem na obra, nem vai permitir que o povo venha passar, o seu povo venha passar necessidade. Ele vai cortar todo o poder do inimigo na sua vida. Por quê? Porque você resolveu buscar a presença de Deus em primeiro lugar. Você resolveu colocar dentro de você esse Deus, que muitas vezes nós desconhecemos, falamos, eu vou à igreja, eu leio a Bíblia, eu faço isso, faço aquilo, mas você não está experimentando o poder. Você não está experimentando a unção, você não está experimentando o fogo do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. E é momento, o Senhor nos deu autoridade. E nós estamos vendo hoje o que está acontecendo em todas as nações. Nós podemos falar daqui do Brasil. Tem coisas que você não acredita que está acontecendo. Mas o Senhor, está permitindo tudo isso para a igreja se levantar na força do poder, para acordar a igreja está adormecida, está dormindo. Está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, e está de braço cruzado, está com o olho fechado. Não, tem os pastores e as pastoras que estão orando. Não, você faz parte da igreja, você é a noiva de Cristo, você e eu temos autoridade. Entende, queridos? Autoridade no reino espiritual, para falar para esses demônios, tu vai sair daqui, tu não vai ficar no Brasil, ou você que mora em Portugal, você não vai ficar em Portugal, você não vai ficar na Alemanha, tu vai sair no poder que há no nome de Jesus, o Cristo, Filho do Deus vivo. E se você está vivendo com Jesus, se você é um adorador, te prepare, porque Deus vai nos testar todo tempo e todo instante. Mas se você está buscando a presença do Espírito Santo de Deus, se você é um adorador, você está atraindo a presença dele para a sua vida. E eu quero ver quem é que vai poder te tocar. Nós, quando estamos adorando, nós estamos escondidos no esconderijo do Altíssimo. E quando você está escondido no esconderijo, para algum demônio entrar nesse esconderijo e te tocar, primeiro ele tem que tocar em Jesus. Está entendendo? Nós estamos com ele, escondido, no esconderijo. Nós estamos ali. E o que eu estou falando para você é o seguinte, porque eu fui muitos anos crente, muitos anos tradicional. Eu não cria no poder da cura, no poder do Espírito Santo de Deus, até que um dia eu conversei com ele. Logo no meu casamento, meu esposo ia trabalhar, eu ficava sozinha no apartamento, e eu falava, Senhor, eu estou lendo isso aqui, eu creio nisso aqui, eu creio. E eu conversava com ele como estou conversando com você aqui. E o Espírito Santo de Deus começou a me levar em outro patamar. Passou-se um tempo, porque eu buscava a presença de Deus, mas não tinha ninguém para me ensinar. Eu ia conversar com o pastor e falar, pastor, a gente tem que orar para as pessoas serem curadas aqui, invocar a presença do Espírito Santo de Deus. Ele falava, filha, se Deus botou os médicos, não precisa de orar. Para isso tem os médicos para dar remédio. Eu ficava tão frustrada. Eu falei, não, não é assim. E aí eu li a palavra, eu buscava dentro da palavra. É o que eu estou falando, você não precisa acreditar em mim, porque você tem a palavra de Deus que você fala, você lê e ele conversa com você. Entende? Ele fala com você. E quando Deus olha para dentro de você, e ele olha e ele vê o desejo que você tem
de conhecê-lo e conhecer as suas promessas, conhecer a sua palavra, conhecê-lo de verdade, ele vai entrar, já está dentro de nós, mas vai ser é como se estivesse ampliando as coisas dele para nós pudéssemos entender quem ele é e quem nós somos em Cristo Jesus. Quem você é em Cristo Jesus. Então, muitas vezes, nós estamos dando ouvido, como diz ali Timóteo, para ensinos de demônios, colocando dentro de nós espírito de incredulidade. E este é o momento de nós entrarmos na presença de Deus. E que ele disse, se você me buscar, se você andar comigo, você vai impor as mãos sobre os enfermos, eles vão ficar curados. Aqueles que estão endemoniados, os demônios têm que sair. Tem que sair. Se você passa na rua, do outro lado tem um endemoniado, vai cair cheio de endemoniado. Por quê? Porque existe uma luz caminhando. Luz não combina com trevas. Eu já falei para vocês que uma vez eu estava no supermercado fazendo compra, tinha uma senhorinha com um carrinho, estava fazendo compra também. Quando eu passei, ela caiu no chão. Sabe? E era um tal de gritar, a mulher morreu. Chama a ambulância. Eu olhei. Peraí. Abaixei ali, impus as mãos sobre ela. Enquanto eles estão gritando para a ambulância isso, ambulância aquilo, impus as mãos e falei, espírito de vida, entra na vida dessa senhora agora, em nome de Jesus. E todo espírito de morte, fora, em nome de Jesus. Por quê? Nós temos autoridade. Aquela senhora começou a levantar e dizia, o que aconteceu comigo? Falei, não aconteceu nada. Aí todo mundo olhava para mim, eu saí de perto, né? Olhava para mim e via que ela não estava doente, ela não teve nada, não teve problema nenhum. Mas trevas, a luz não combina com treva, e treva não combina com luz. Você é luz e aonde você passar, a luz vai clarear e vai sumir as trevas, em nome de Jesus. Você entende, meu querido? Então, hoje chegou o tempo que o Senhor está trazendo para nós, está transferindo para nós uma nova unção do Espírito Santo de Deus. E outra coisa, quero dizer para você, transferindo as riquezas dos ímpios para o justo. É momento de nós tomarmos posse e saber quem é que nós somos em Cristo Jesus. A nossa identidade em Cristo Jesus. Vocês estão entendendo ou não? Amém. Então hoje você pode orar pelo teu país. Nós aqui no Brasil orar pelo Brasil, porque toda esta nuvem de demônios que desceram sobre a terra, porque desceu muitos demônios sobre a terra, para fazer o quê? Para esfriar os crentes. E está conseguindo. Está entrando dentro das igrejas. Está esfriando os crentes, entrando dentro das casas, tá? Dividindo os lares. Mas foi mandado. E eles mesmos falaram, nós estamos entrando e nós estamos conseguindo trazer uma frieza espiritual para os crentes, que eles não acreditam mais em nada. Queridos, você não está aqui por acaso, você não vai nesse congresso por acaso. O Senhor vai entregar em tuas mãos tudo aquilo que te pertence, como povo de Deus, em nome de Jesus. Ele está falando, os demônios estão falando. Nós já tomamos agora quase que 70% da igreja já não acredita mais. Eles começam a falar, o que tem? Não tem nada a ver. Então, se não tem nada a ver, você andar nua praticamente na rua, não tem nada a ver. Você vai para as praias, andar quase que sem roupa, não tem nada a ver. Você mentir, não tem nada a ver. Mas está escrito aqui na palavra de Deus, os mentirosos e os que amam a mentira não vão entrar no reino dos céus. Não está escrito? Eu estou inventando isso? Não? Entende, queridos? Então, toma posse. Busca a presença de Deus, se fortalece
se fortalece e fica forte, porque está vindo coisas muito difíceis nesta terra. Mas Deus já nos deu a promessa que nós vamos ganhar. Já está nas nossas mãos. Tudo que temos que fazer é andar juntinho com Ele e receber esta unção destes últimos dias da igreja na face da terra. Ele vai te abençoar e vai fazer você prosperar. Se você realmente é o povo de Deus aqui na terra, você vai prosperar em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus, o Cristo, Filho do Deus vivo. Você crê nisso, queridos? Amém, eu creio. Amém. Glória a Deus. Nós não podemos viver como povo do mundo. Nós não conseguimos nem vamos dar lugar para esses demônios de espírito que desceu sobre a terra, que não é pouco, é muitos nesse tempo. E ele já deu ordem lá. Nós estamos perdendo. Perdendo o quê? Nós vamos perder. Se eles estão fazendo jejum. Está fazendo jejum. Tem uma moça que apareceu um anjo perto dela, estava dormindo. Ele falou, eu sou Jesus, todo vestido de branco, eu sou Jesus. Aí tudo que ele falava para ela fazer, ela fazia. Ele é Jesus, está fazendo. Depois ele falou, eu quero que você faça jejum, você bota uma camiseta preta, você bota uma calça preta e fica num quarto fechado fazendo jejum só para mim. E cantando algumas músicas, deu o nome. É o que ela fazia. Só que depois de alguns dias de jejum, ela começou a ficar fraca. Mas será que Deus vai me fazer eu ficar assim desse jeito? Nessa fraqueza? Sabe? E começou a perguntar a Deus. Aí um dia, essa pessoa de branca chegou perto dela e falou, não, você vai vencer, sabe por quê? Porque você me deu o seu filho, o sangue dele está comigo. Você ofereceu ele para mim, o sangue dele está comigo. Aí ela falou, o que é isso? E foi buscar, que no passado, quando ela estava lá no Espiritismo, ela realmente perdeu um filho. Que ela, sem perceber, ela tinha oferecido esse filho para esse principado e potestade. Aí ela falou, eu preciso de ajuda. Então, queridos, deixa eu dizer para vocês. Ela foi numa igreja. Antes disso aí, de acontecer, ela foi numa igreja. E chegou lá porque esse personagem vestido de branco disse que era Jesus e falou que ela tinha que pregar para as mulheres na igreja. Só para mulheres na igreja. E tudo que ela falava era o que ele mandava falar. Está entendendo por que você tem que estar muito esperta na presença do Espírito Santo de Deus? E as mulheres começaram, os lares se dividir, começou a ter problema financeiro, problema com os filhos, isso e aquilo. E quando ela começou a buscar mesmo, sabe? Ela foi nessa igreja e a pastora falou, que bom que eu vou fazer um evento grande, gostaria que você falasse para as mulheres. E ela foi falar para as mulheres. Só que quando ela descobriu que não foi Jesus que apareceu para ela foi nessa igreja pedir perdão para Deus. Agora, a pastora deu espaço para ela pregar. Mas não teve discernimento. Olha aí, esse tempo da última colheita, nós precisamos de ter discernimento do Espírito. Entende? E é por isso que Timóteo falou, sabe? Ensinos de demônios.
que está aparecendo para as pessoas como se fosse Deus. E como nós não temos intimidade nem relacionamento íntimo com Deus, nós muitas vezes engolimos essas coisas achando que é Deus. Vocês não sabem a dificuldade de chamar as pessoas para fazer adoração, porque você não está pedindo coisa alguma, você está adorando. No meu quarto livro, quando eu estava escrevendo o quarto livro, o Espírito de Deus falou para mim: diga, quem é que você está adorando? E esse é o momento que eu coloquei Jesus Cristo de Nazaré, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Nós temos que falar. Ah, mas eu falo Jesus. Jesus tem muito Jesus, mas o Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus Cristo de Nazaré, é um só. Então não tem como ele entrar na tua mente, na tua cabeça, no teu coração e te enganar. Alô? Tá escutando? Esse é o motivo que o Senhor deixou aquele texto lá em Apocalipse, em Mateus 24. Se possível, até os escolhidos seriam enganados. Não é isso? Sim ou não? Mas como é que os escolhidos vão ser enganados? Enganados por causa disso, achando que foi Deus que falou, sendo que Deus não falou. Então, quando você adora, e não tem tempo para parar, é só adoração, o Espírito de Deus começa a fluir. E não tem espaço para outros demônios, nem outros espíritos. Vocês estão compreendendo ou não? Sim. Sim. Amém. Amém. É isso aí, queridos. Adoração é o último mover antes da volta do Senhor Jesus. Adoração é o último mover antes da volta do Senhor Jesus. É adorar. É difícil, você não gosta, eu também não gostava, mas é adorar o tempo inteiro, declarando quem Ele é, e o nome dEle tem que ser falado. Quem é que você está adorando? Quem é que eu estou adorando? Então agora, nós falamos sobre adoração, nós estamos falando do congresso que vamos ter de adoração, que você não pode perder, já tem que se inscrever, entende? Por quê? As pessoas querem passear, fala que vai passear, fazer um tour, todo mundo vai. Fala que é para ir para o congresso, ninguém quer ir. Ninguém quer adorar. Só que vai chegar um dia que vão lembrar por que eu não fui. Porque eu negligenciei. Aí vão lembrar. E talvez vai ser tarde demais. Jesus já voltou e foi embora e levou sua noiva. Porque para ser noiva, tem que aprender a amar o seu noivo amado. Em nome de Jesus, nós precisamos aprender. Precisamos estar na presença dele. Precisamos de ter desejo de amá-lo. Então, estava comentando com a pastora Emi, essa semana que ela está aqui em casa, eu estava falando que uma vez, eu não me lembro onde foi, que manifestou um demônio e falou: olha, você sai de perto dessas pessoas que gostam de ficar com o pé para trás. Eu falei: mas pé para trás? O demônio falou: pé para trás. Sabe como é que você fica de pé para trás? Quando você fica de joelho. Ele fica de joelho, está com o pé para trás. Sai de perto dessa gente. Porque esses crentes é perigoso. Então tem gente que, mas Deus me escuta de qualquer jeito, deitado, sentado, dormindo. Escuta mesmo.
Mas começa a orar com o pé para trás, de joelho, para você ver se os demônios batem em retirada. E só faz isso quem está numa busca constante do Espírito Santo de Deus. Entende? Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Mas é muito bom ter Jesus. É aquilo que eu falei para você. A sabedoria, né? A sabedoria de Deus, que diz o seguinte: o Senhor me possuía no início da sua obra, antes das suas obras mais antigas, desde a eternidade, foi estabelecida desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismo eu nasci, antes ainda de haver fontes carregadas de água, antes dos montes, que os montes foram firmados, antes de haver outeiro, eu nasci. Ele estava falando conosco. Então, é a unção da sabedoria do Senhor. E ele dizia: então eu estava com ele, e era seu arquiteto, dia após dia. Eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, filhos, ouve aquilo que ele quer falar. E recebe a unção que Deus quer derramar sobre ti neste tempo agora. E que muitas vezes nós falamos: ah, Senhor, já estou velha. Ah, Senhor, eu tenho que fazer tantas coisas. Eu não consigo mais lembrar, a mente parece que está cansada. Pois eu vou falar para você debaixo da unção do Espírito Santo de Deus, pois são esses que Deus vai usar. Como já falou que vai usar os nossos jovens, vai usar as nossas crianças, agora neste tempo. E Joel está falando. Joel 2 fala sobre isso. Vai usar poderosamente. Chegou o tempo da igreja. Mas para isso nós temos que buscar nos purificar. E muitas vezes nós estamos com a cabeça olhando para negócios, para coisas, para ganhar dinheiro, para isso e aquilo. Ó, de uma hora para outra nós podemos ser chamados. E lá não precisa de dinheiro. Você vai desfrutar da delícia de estar na presença de Deus. Você vai desfrutar do amor de Deus. Você vai conhecê-lo na beleza da sua santidade. É algo muito maior do que tudo isso que nós estamos fazendo, que nós pretendemos, que nós queremos. É muito maior do que tudo isso. Então busque em nome de Jesus, o Cristo, Filho do Deus vivo. O tempo é curto. Jesus está voltando. Esse pouco tempo não admite você ocupar com coisas, fazendo coisas. E podemos muitas vezes deixar de obedecer a Deus e dar muitas coisas para a sua casa, para os seus amigos, para isso, para aquilo, mas não estando tendo tempo para evangelizar, tempo para declarar: Jesus te ama, Jesus tem coisa muito maior para você do que isso que você está vivendo agora. Jesus tem vida para ti, Ele tem saúde para ti. Então, de acordo conforme a palavra profética, você pode tomar posse desta palavra que o Senhor Jesus tem para ti. Amém. Prepare-se para que Deus te leve para além dos limites da sua mente natural, para uma nova dimensão de fé, crendo que Ele fará de você um canal de riquezas, de bênção para o mundo, que tornará um dos financiadores da colheita do final do tempo, dos tempos. Amém. Então, Amém, queridos, amém. não fique segurando coisas, não fique, mas dê o que você tem de melhor para a obra de Deus. Amém. Fale com vidas, porque vidas são preciosas. Pessoas que você está vendo que está se perdendo são preciosas aos olhos do Senhor.
Busque andar nessa dimensão do Espírito Santo de Deus. E você vai ver como você vai prosperar em todas as áreas. Quando você abrir a sua boca, você vai prosperar falando da palavra de Deus. Quando você impor as mãos sobre os enfermos, seja o que for, vão ser curados, como no tempo do início do Evangelho. Como Pedro disse, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu tenho uma coisa que eu posso te dar. Eu não sei se você tem isso. O que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda no nome de Jesus. Você tem Jesus. Você pode. Você pode. Entende, queridos? Ficamos presos a coisas. Ficamos presos a família, a marido, a filho, a isso e aquilo. Aquele que não deixar pai e mãe por amor de Cristo, por amor de mim, assim disse Jesus, não é digno de mim. Ah, mas eu não vou ao congresso porque o meu marido não vai. Ah, eu não vou no congresso porque eu tenho que cuidar de neto. Ah, não vou isso, vou aquilo. Então, fica aí. Quando Jesus voltar, fala assim, eu não posso subir. Sabe por quê? Porque meu marido não quer. Não posso subir porque eu tenho que cuidar de neto. Não posso. Queridos, em nome de Jesus, o Cristo, Filho do Deus vivo, preste atenção. É os últimos momentos. É os últimos momentos. Aleluia. Aleluia. A noiva não pode ficar adormecida neste momento. Enche agora a sua lamparina de azeite e deixa o fogo do Espírito Santo de Deus vir. Não fica pensando em coisas, mas pensa somente no Espírito Santo de Deus, que quer renovar a sua vida, quer transformar a sua vida, quer fazer de você um Paulo da vida, um Pedro, quer fazer de você um João, quer fazer de você algo, uma lamparina que está cheia do óleo e cheia do fogo do Espírito Santo de Deus, andando sobre essa terra para baixo, para cima, em nome de Jesus, o Cristo, Filho do Deus vivo. Amém. Enche a lamparina, Espírito Santo de Deus. Enche essa lamparina. Enche com o fogo do teu Espírito, em nome de Jesus. E que todas essas picuinhas que estão acontecendo no nosso meio, na igreja, isso aquilo, caia por terra agora. Que o teu Espírito nos envolva poderosamente no poder que há no nome de Jesus, o Cristo, Filho do Deus vivo. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, pelo poder que há no nome de Jesus, todo espírito das trevas que trouxe frieza espiritual para o povo de Deus, todo espírito das trevas, solta essas vidas agora, pelo poder que há no nome de Jesus, e que o Espírito Santo de Deus enche agora do óleo, do azeite e do fogo, trazendo agora uma nova unção para a igreja. Os nossos inimigos não vão ficar falando, já tomamos 70% da igreja. Não, em nome de Jesus, venha Espírito Santo. Nós clamamos para que tu venha agora e derrama uma nova unção de fogo e de poder sobre cada um de nós, em nome de Jesus, o Cristo, Filho do Deus vivo. Amém, queridos? Amém e amém. Deus te abençoe, rica e poderosamente. Amém? Deus, tua graça nunca falha.